O maior Buster Call de One Piece finalmente aconteceu, então fiquem ligados porque hoje eu vou ensinar como chupar uma laranja. Brincadeiras à parte, mas logo após o próprio Kuma ter sarrado com um socaço na cara do Sansaturn, muita coisa aconteceu. Eu vi sim uma conversa entre ele e a Bonnie, mas será que a memória do Kuma foi recuperada? Vamos ver tudo neste vídeo, então fica até o final porque até neste episódio o Sandy não foi bucha. Eu vou falar pra vocês, o soco foi tão firme que o Sansaturn parou no Saturno mesmo, que até mesmo os prédios caíram em cima dele depois desse hack do armamento do Kuma. Carinha da marinha fica tipo, mano, ele acabou de dar um soco em uma das maiores autoridades do mundo. O pessoal da marinha já se organiza e fala, resgatem o Sansaturn, porque ele está soterrado nos escombros. O pessoal consegue se mexer novamente, tudo foi graças ao Kuma, só que o Sandy gado já fala, vamos atrás da Bonnie e salvar ela. Mas o Sandy, eu não sei se ele viu o futuro, mas ele fala, esperem aí. Ou seja, parece que ele sente que algo vai acontecer entre o Kuma e a Bonnie. O Kuma se levanta depois desse socaço e o Vegapunk fica totalmente incrédulo, falando como isso é possível. Como o One Piece é enrolado, como sempre, fica uns 10 ou 30 minutos do Kuma andando até a Bonnie. Até que finalmente o Kuma chega perto de sua filha e é muito legal, porque todo mundo começa a ficar feliz olhando o Kuma chegando perto dela. Até porque é um reencontro que tem que ser apreciado silenciosamente. A Bonnie esperou isso por muitos anos. Cara, é que eu tô simplesmente chorando perto desse momento tão incrível. Simplesmente o Kuma, ele segura com suas mãos, toca na Bonnie e ela começa a parar de chorar. Olhando fixamente para o seu pai Kuma, o próprio Kuma segura a Bonnie e a abraça. E é um momento tão lindo que até o Frank, ele começa a chorar quando vê isso. Ou seja, o Eiichiro Oda não esqueceu da personalidade do Chapéu de Palha nesse momento. E diante de uma guerra, parece que o coração das pessoas simplesmente começam a ter paz. Mas o Vegapunk fala, como isso aconteceu? O que está acontecendo? Eu não instalei um dispositivo de autodestruição nele. Porque se eu transformasse ele numa bomba, o governo usaria ele como explosivos para tirar a sua própria vida. Então eu instalei no Kuma um interruptor de desligamento total. Só que agora era para ele estar em um estado vegetativo, sem vontade própria e incapaz de obedecer até mesmo alguns comandos da marinha. Você não tem motivo para agir, Kuma, e não faz sentido você ter vindo para a ilha onde a Bonnie está. Isso a ciência não consegue explicar. E os bucaneiros não é só força física que torna você especial. Até porque ele já, assim dessa forma, é meio que interrompido e o Borsalino começa a falar, ora, já acabou? Sem tomar o meio que solta um sorriso falando, Kuma. Até que a marinha está desesperada atrás do Chapéu de Palha e ficam falando onde ele está, só que os outros falam, não sei, cara, ele acabou fugindo. E como que a gente vai relatar isso? Kuma então se levanta, tanta confusão, e a Bonnie toca nele e diz para o seu pai, muito obrigada, papai, eu vi todas as suas lembranças. Então aqui que surge uma questão polêmica que eu queria conversar com vocês. Eu não sei se essas memórias que ficaram o episódio inteiro mostrando novamente as memórias do Kuma eram lembranças que ele haviam recuperado ou se era as lembranças que a própria Bonnie viu dentro das memórias do Kuma. Deixa aqui nos comentários, pessoal, e já deixa aquele like gostosinho por conta dessa dúvida que eu tô tendo. Cara, e eu vou falar pra vocês, uma das coisas mais incríveis é o fato da Bonnie ter desenhado um desenho sobre o seu pai, sobre ele, e ele ter colocado isso dentro de seu navio, como se fosse a sua bandeira pirata. Momentos importantes também que foram considerados neste episódio é o fato do Kuma, ele sempre tocar na sua filha e falar o seguinte, muito obrigado por você ter nascido. Uma das coisas muito importantes que foram consideradas neste episódio é a Bonnie chorando, olhando para o seu pai e dizendo, pai, a mamãe era uma pessoa muito maravilhosa. E eu vi tudo sobre ela. Assim começa a mostrar a Ginny em como ela está feliz, falando que ela é 4 anos mais velha e vai proteger o Kuma. Bonnie entende uma coisa muito importante, como a mamãe já tinha partido, você me protegeu em dobro. Eu sei de verdade, pai, que você sempre pensou em mim, em todos os momentos acima de tudo. E sei que você me escreveu muitas cartas. Dessa forma é mostrado que em uma das cartas, a beleza do mundo não pode ser mostrada dentro de cartas. Porque o mundo é repleto de paisagens requintadas. E Bonnie,
Bonnie, eu acho que eu não disse novamente, mas eu te amo. Sempre fico constantemente impressionado com a ciência de ponta que o Vegapunk tem. Eu posso esperar para mostrar tudo isso para você. E hoje é o dia especial em que você nasceu. E Bonnie, eu vou repetir novamente, eu te amo. Só que o Kuma não mostra nenhuma reação. E a Bonnie fala, pai, eu fiquei muito feliz. E mesmo que todos chamem você de tirano, pai, você foi a pessoa mais gentil e mais legal do mundo. E saiba que eu nunca vou me esquecer disso. Finaliza com um abraço muito requintado, mas fica assistindo porque o bagulho vai pegar fogo. Os marinheiros começam a tirar o Sun Saturn desses escombros. Só que algo muito inesperado começa a acontecer. Eu não sei se é a imortalidade do Sun Saturn ou se é o próprio hack dele. Todo mundo acha que parece muito como a primeira aparição que ele fez em Egghead. O pai protegendo a filha, o Vegapunk falando Saturn, o próprio Frank falando como ele ainda está vivo. Sim, o Sun Saturn aparece de uma maneira crucial, como se fosse uma aranha mesmo. As pessoas percebem que o ataque do Kuma fez total efeito no Sun Saturn, até porque o braço e também a parte do peito dele está toda lascada. É que o Sun Saturn só fala o seguinte, ei Vegapunk, como você explica isso? Por acaso foi você quem fez isso? O Vegapunk, suponho que pareça isso. Mas se quer a minha opinião, eu suponho que seja o poder do amor. Sun Saturn comenta, entendo, então uma desilusão da humanidade é um erro no corpo humano, até que todo o seu corpo começa a regenerar de uma maneira muito drástica. Sandy, como o corpo dele está se regenerando? Saturn olha para todos e fala, adeus, eu não tenho mais utilidade para você. E a Bonnie, vai pai, sai daí, por favor, porque vai acontecer um bagulho louco. Finalmente o Sandy fez algo. Ele fala o seguinte, não deixe a Bonnie triste. Dá um baita de um chutaço na perna de aranha do Sun Saturn e o Frank aparece em cima dele usando o seu raio, só que o próprio Borsalino fala, quero ver como vocês cresceram. Enquanto o Borsalino tá chegando, o próprio Frank acerta, mano, contudo o próprio Sun Saturn. O Borsalino aparece atrás do Frank e diz, me mostre sua evolução. Sandy fica louco e fala, Frank, e neste exato momento ele é jogado com tudo que nem bosta. Até que é ordenado para o Atlas levar o Kuma até o Labo Strato. O Vegapunk pega a responsa e fala pro seguinte pro Sandy e pro Frank, pode deixar isso aqui comigo. Cuidem da Bonnie e do Kuma. Os dois meio que ficam receosos pela frase do Vegapunk, mas ele fala, vai logo, mano. Aí todo mundo vai. E o Borsalino, vai deixar eles mesmo fugirem? Saturn afirma, eu não me importo. Desta forma o Borsalino, Yare, até o Kuma está aqui. Quanta gente ilustre por aqui. Vamos acabar logo com isso. O Vegapunk diz, você não tem coragem de acabar comigo. Que homem triste você é, né, Kizaru? O Borsalino considera o Vegapunk como um querido amigo e fala, eu sou patético, não sei. Por esse motivo, eu deveria ter usado um óculos de sol mais escuro. E do outro lado da marinha, quem tá cuidando de Egghead é dado a ordem, que eles desafiaram o governo mundial. O vice-almirante já fica ligado e fala, o Buster Call vai começar agora. Esta ilha foi considerada como uma ameaça para o governo mundial. Todos os navios se preparem, vamos acabar com isso em nome da justiça. Vegapunk assustado fala o quê? Um Buster Call? Sun Saturn responde à altura e diz, aqueles que estudam os segredos do século perdido ou do mundo, aqueles que carregam o sangue de uma raça perdida, e aqueles que despertaram um deus antigo, esta ilha está repleta de inconveniências. Caso tenha gostado, já deixa aquele like.